Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? No livro de Lucas, capítulo 7, do versículo a 10, vai nos falar de um oficial romano que morava em Cafarnaum e tinha um grande contingente de homens à sua disposição. Mas um deles estava muito enfermo, muito doente. E ele se preocupa, porque ele gosta, era um homem que ele gostava muito, e ele se preocupa com o estado de saúde dele. E enquanto ele está ali, ele ouve dizer que Jesus está chegando a Cafarnaum. Então o que ele faz? Ele manda falar com ele que esse soldado estava muito enfermo, que o Senhor curasse esse homem. E o Senhor, então o que Jesus faz? Jesus fala assim, então eu vou na casa dele. Mas no meio do caminho, enquanto Jesus está indo, esse oficial, de onde ele está, ele fala com os amigos dele e fala assim, olha, vai lá e fala com ele que ele não precisa vir na minha casa, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa, mas que ele simplesmente declare uma palavra. Porque eu sou homem de autoridade e eu digo que se eu mandar alguém ir, ele vai, o soldado ir, ele vai, se eu mandar ele voltar, ele volta. Então, o que eu determino, eles fazem. Então, o que ele diz para Jesus? Olha, basta uma palavra, que o Senhor liberar, o meu servo vai ser curado. E nesse texto aqui, nós vamos ver uma coisa muito forte e que nós deveríamos aplicar na nossa vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela muda histórias, ela muda cenário, muda diagnóstico, muda oportunidades, muda injustiça, muda as críticas, tudo que tem na nossa vida que está dando errado, a palavra de Deus, ela é suficiente para mudar. Tudo que nós queremos, tudo que nós lutamos para conseguir e a gente bate e não consegue, a palavra de Deus, ela é suficiente para mudar. Nós não precisamos que Deus saia do trono dele e venha aqui para poder falar conosco ou falar com a nossa situação. Mas do alto e sublime trono, uma palavra dele muda a sua vida. Uma palavra dele muda o cenário da sua vida, muda o destino da sua vida. Uma palavra dele. E esse homem, ele vai mostrar tanto que ele cria na palavra do Senhor, como ele vai fazer exatamente. Ele não vai conversar com Jesus. Ele manda falar com Jesus e o servo dele vai ser curado. Ou seja, do jeito que ele manda o servo e o servo fala com Jesus, ele sabe que o poder de Jesus em determinar que a enfermidade, que a morte abandonasse aquele servo dele, a palavra dele era suficiente. E quanto nós temos crido na palavra do Senhor? Por isso que ela diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias estar moendo e remoendo a palavra de Deus. Nós precisamos estar conhecendo. A palavra dele nos diz, conheçais e prossigais em conhecer a palavra de Deus. A gente tem que conhecer, a gente tem que insistir em conhecer. O fato de lermos a Bíblia hoje não nos isenta de ler amanhã, não nos isenta de ler depois. O fato de ler de manhã não nos isenta de ler de noite. A palavra do Senhor, ela para ela estar sendo o tempo inteiro ruminada dentro de nós. Um gado, quando ele vai comer alguma coisa, ele come durante o dia, de noite ele fica parado remoendo aquilo, e você viu que o gado come só folha, engorda, ele só come mato, engorda, né? Alguns comem ração, mas o normal deles é comer o que sai achando por aí pelos pastos, e ele engorda, porque depois ele vai ruminar aquilo, e aquilo vai fazer bem para ele. E a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir, nós precisamos ler, precisamos ruminar essa palavra, meditar, é o tempo inteiro entender o que Deus quer nos dizer. Às vezes o mesmo texto diz alguma coisa para mim, diz alguma coisa diferente para você, diz uma coisa diferente para outra pessoa, porque a palavra de Deus, ela é sempre viva e ela o tempo inteiro ela é dinâmica, o tempo inteiro ela está mudando de pessoa a pessoa, porque o Senhor, ele tem propósitos para mim, propósitos para você, propósito para outros, e tudo que ele faz é para que o propósito dele na nossa vida seja alcançado. Esse homem entendeu a palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor, o mar se abriu, o rio Jordão parou de correr, o sol parou, a lua parou. Pela palavra do Senhor, todas as coisas que existem foram feitas, e se nós respiramos é porque o Senhor liberou o fôlego de vida dele sobre nós, e nós precisamos conhecer esse Deus. E quando nós conhecemos e entendemos o tamanho do poder de Deus, nós vamos entender que basta uma palavra dele para mudar toda a nossa vida. Minha mensagem para você é exatamente essa. Como esse homem fez, como esse homem entendeu que bastava uma palavra de Jesus para curar aquele servo, e o servo foi curado, eu digo a você, basta uma palavra do Senhor para mudar o cenário da sua vida e mudar toda a sua história.
Aprenda a conhecer o Senhor. Aprenda a entender como Ele opera. Aprenda a entender a grandeza e a soberania de Deus. E com certeza Ele vai liberar uma palavra na sua vida que vai te mudar e vai trazer para você vitórias que você jamais imaginou alcançar. Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Creia no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus.